Tudo bem, pessoal. Então vamos aqui para a nossa parte 4, né, da nossa aula 3 sobre conceitos básicos de informática. Vamos falar aqui sobre alguns conceitos que são nibbles, bytes e palavras, né? Então aqui já começando com nibble, o que que é nibble? Um conjunto de 4 bits. Se você pegar 4 bits ali em sequência, né, você tem um nibble, tá? Então nibble é basicamente isso, um agrupamento de 4 bits. Aí se eu agrupar ao invés de 4 bits, eu vou agrupar 8. 8 você teria um byte, né? Ou seja, na verdade, quando você tem dois nibbles, você tem um byte. Então, o byte é um conjunto de 8 bits. Palavras, ou do inglês o words, que é mais comum, né? O que é uma word em computação? É um grupo de bits que representa uma unidade de informação. O tamanho da palavra ele é definido pelo número de bits. Por exemplo, um computador, né, que tem um processador de 32 bits, né, que a gente fala que é a arquitetura x86, ele opera com palavras ou words de 32 bits. Enquanto o processador de 64 bits, que é o mais comum, plataforma x64, né, ele opera com palavras de 64 bits, tá certo? Tudo bem. Outro conceito que a gente tem é em relação a tamanho do dado, né? O dado, o tamanho padrão dele é byte, mas você tem os múltiplos dele, né? Os mesmos múltiplos que a gente utiliza lá na física, né? Quilo, mega, giga, tera. Então, o byte é a unidade de informação básica, né? São 8 bits. Quando eu falo 1 kilobyte, é um conjunto de 1024 bytes, né? Seria equivalente ao quilômetro, né? Então, se tem um metro, um quilômetro, que a gente fala quilômetro, são 1000 metros. Aqui, por conta da base ser 2, né? Não dá 1000 exatamente, dá 1024. Então, 1 kilobyte são 1024 bytes. Mesma coisa para o megabyte, né? Um megabyte são 1024 kilobytes. Um gigabyte são 1024 megabytes. E um terabyte são 1024 gigabytes, né? Sempre aqui 1024 da escala anterior. Tem uma coisa que o pessoal confunde muito, né, em relação a, por exemplo, plano de internet. Ah, o meu plano ele é de 300 mega com velocidade de 300 megabits por segundo. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, tá? Quando você fala em megabit por segundo, você está falando de velocidade. Então, no caso desse plano aqui, né, você tem duas velocidades, inclusive. A velocidade de download é a velocidade com que você baixa as informações para o seu celular, computador, qualquer coisa do tipo. Velocidade que você puxa as informações da internet, tá? Então, aqui no caso, a velocidade é de até 300 megabits por segundo. Aqui a gente está falando de bit, não byte, né? Tudo bem. Já a velocidade de upload, repare que aqui é até diferente, é a velocidade com que você envia as informações para a internet, o seu telefone mandando informação para a internet. Né? Então aqui no caso é de 150 megabits por segundo, tá? E tem uma terceira informação também, né? Que é o tamanho do seu pacote de dados. Aí eu estou falando de quantidade, tá? Por exemplo, esse pacote aqui é um pacote de 300 mega, ou seja, você pode puxar de informação da rede até 300 megabytes. Um exemplo, puxei um arquivo lá, um vídeo de 50 megabytes. Seu pacote é de 300? Então tá. Depois que você baixou esse arquivo, você vai baixando a velocidade de até 300 megabits por segundo, isso é a velocidade. Baixou lá os seus 50 mega do arquivo, ou seja, você já consumiu 50 de 300. Se você baixar esse arquivo aqui 6 vezes, você vai acabar com seu pacote de dados, ok? É isso que é a diferença entre megabits por segundo e mega, principalmente falando aqui em plano de internet. Ok, um outro conceito que a gente tem também, né, são os códigos ASCII, né? O que o código ASCII ele representa para a gente, ou qual o problema que ele resolve? O problema que ele resolve é o seguinte: o computador a gente viu que ele guarda os números, e só número, em binário, né? Então, em essência, toda informação que tem no computador são zeros e uns. Aí eu te pergunto, como é que com só número, principalmente os números zeros e uns, você consegue, por exemplo, trabalhar com texto? Porque aqui, ó, estou no meu computador, estou mostrando uma quantidade de texto aqui para você. Como é que o computador processa isso? Como é que o computador mostra uma letra ou um símbolo, né? Se na verdade ele trabalha só com números. Tem um código para isso. O que o computador faz? Ele associa cada número, né, a uma letra ou um símbolo, que é o código ASCII. O que significa ASCII? Do inglês lá, ó, código padrão americano para troca de informações. Esse código é um código de 7 bits, né? Então, 7 bits você pode representar até
quantidade de informação que você consegue representar é 2 elevado à quantidade de bits, 2 elevado a 7. 2 elevado a 7, eu consigo representar até 128 caracteres, né, símbolos, letras e assim por diante, de informação. Isso é tabelado, isso é padrão, todo mundo usa as mesmas informações que é dada na tabela ASCII, né? Já que o nome da minha codificação é ASCII, então eles criaram uma tabela falando assim, já que quando você quiser trocar informação, quando você mandar o número em decimal 65, ou em hexa 41, isso representa a letra A. Então, quando o computador está guardando a letra A lá dentro dele, na verdade, não tem uma letra A, ele está guardando o número decimal 65, tá? Ou em hexa, né? Que hexa está relacionado com binário, como a gente viu, o hexadecimal 41. O B, minúsculo aqui no caso, é o decimal 98. Então, repare que aqui para quase todos os símbolos e todas as letras, né, você tem um código numérico que representa aquele caractere. Inclusive até para algumas coisas aqui que nem é bem um caractere, né? São comandos aqui, a gente tem um código ASCII para eles também. Só por curiosidade, né? Como forma de exercício, não precisa postar nem nada não. Como é que seria o seu nome em ASCII, né? Usando a tabela ASCII aqui, como é que seria o seu nome? O que o computador estaria enviando de informação aqui, tá certo? Faz isso aí como atividade aí, só para a gente poder treinar um pouquinho. Vou fazer um resumo aqui, né, de todas as nossas 4 partes. Então, o que você tem que entender até esse ponto aqui são pontos importantes para a gente conhecer, né? Primeira coisa, entender a diferença entre analógico e digital, que a gente falou lá na primeira parte, tá? Entender o significado de binário, né? Binário pode ser 0, 1, ligado, desligado, alto ou baixo, tudo isso aqui está representando o sinal binário, que só tem 2 valores. Entender que os números eles podem ser representados no código ou base binária, tá? Na verdade, qualquer quantidade pode ser representada em qualquer base, né? O que a gente usa por padrão decimal, porque é mais fácil de a gente contar com os dedos, né? Mas qualquer quantidade que eu represente decimal, eu consigo representar também em binário e também em hexadecimal, que na verdade a gente viu que o hexadecimal é só uma forma mais simples de escrever binário, tá? E entender o que é um sistema hexadecimal, um sistema que eu conto até 16, por quê? Porque contando até 16, você sempre vai ter 4 bits e a cada 4 bits ou um nibble, você representa um número hexadecimal, tá certo? Muito bem, eu vou parar o vídeo por aqui para não ficar muito longo. A gente vai ter mais uma parte, a parte 5 do nosso vídeo, onde eu vou falar de mais alguns conceitos importantes, tá? Então, espero vocês. Até o próximo vídeo.